Deus abençoe. Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. O Senhor Deus é a nossa força, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor nos dá força para viver, para vencer os dias maus, os dias difíceis. A palavra do Senhor diz que a esperança adiada adoece o coração. A esperança adiada adoece o coração, diz a palavra de Deus. O que é esperança adiada? É os propósitos, projetos e desejos, objetivos de cada um de nós frustrado, que não são realizados. Porque muitas pessoas começam a lutar, começa tudo bem, e aí faz uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas e para no meio do caminho. Por que elas param? Porque a esperança foi adiada, a esperança foi demorada e ela para. Por isso que a Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Eu quero dizer para você nesta tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, nessa manhã, que os problemas, eles vêm. Os problemas, eles vêm. Mas os problemas vêm para nós, para a gente derrotá-los eles. Para a gente destruir eles. Eu quero deixar aqui uma palavra que está em Zacarias, capítulo 7, a partir do versículo 8. Zacarias, capítulo 7, versículo 8, diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiros, juízo verdadeiros, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Como é que diz? Mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Mostrai misericórdia, bondade, cada um a seu irmão. Versículo 10 de Zacarias 7. Não oprimas ou não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Vocês estão entendendo? Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para não ouvisse. Assim fizeram o seu coração duro. Assim fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas. Escute, mediante os profetas. Deus usa o seu Espírito através dos profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, visto que eu clamei a eles, eles não me ouviram. Deus chamou por você, por mim, por nós não demos ouvido. Por esse motivo, também nós clamamos, chamamos por ele, e ele não os ouve, diz o Senhor dos exércitos. Escute bem. Escute bem. Irmãos,
Tem pessoas que acham que pecado é apenas eu me prostituir, adulterar, roubar, matar, botar arma na cabeça, arrombar uma casa e roubar os seus pertences, os seus bens. Não, não é só isso. Isso é pecado, obviamente, isso é muito gravíssimo. Mas fazer injustiça com os outros, quebrar princípio de Deus, também é pecado. Vocês podem observar que a palavra do Senhor diz? Que Deus enviou o seu Espírito através dos profetas, porém não deram ouvidos, e por não dar ouvido, veio a grande ira de Deus, o grande furor de Deus. A grande ira de Deus veio contra o povo. Versículo 13 de Zacarias 7 diz: visto que eu clamei, ou eu chamei por vocês, mas não me deram ouvido, vocês também me chamam, vocês clamam a mim, eu também não ouvirei, não responderei, não ouvirei, não abençoarei, porque vocês não me deram ouvidos. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? A pessoa, ela levanta de manhã, não entrega a vida para Deus, vai trabalhar, apenas no interesse de ganhar dinheiro, de ganhar bens, de ganhar recurso, não entrega a vida para Deus, aí entra no trem, entra no metrô, entra no... até mesmo vai viajar, entra no avião, entra no Uber, no táxi, no seu automóvel, monta na sua moto, e aí acontece um previsto desagradável. Aí muitas das vezes, na hora de um acidente, na hora que acontece algo na vida dela, ela chama por Deus, e Deus não atende mais. Por quê? Porque visto que Deus clamou, chamou por ele, e não ouviu, não deu ouvido a Deus. Também na hora que ele chama por Deus, Deus não dá ouvidos. É a palavra de Deus, acredite quem quiser. Acredite quem quiser. Então, às vezes você vai viajar, uma viagem aérea, ou até mesmo uma viagem marinha, né, no navio, num barco, numa canoa, não sei, numa lancha, num iate, e você tem um acontecimento desagradável. Talvez naquele momento seria o momento de Deus te livrar, mas quando Deus te chamou, você não deu ouvido a Ele. A palavra do Senhor diz que Deus está comigo, meus irmãos, enquanto eu estou com Ele. Deus está comigo enquanto eu estou com Ele. É a palavra de Deus que diz isso. Se eu os deixar, se eu os abandonar, Ele me deixará também. Ah, mas a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe abandona o filho que ainda amamenta, que ainda mama, Deus de forma nenhuma nos abandonará. Interpreta essa palavra de maneira correta. Saiba interpretar a palavra de Deus. Não, é verdade, Deus não abandona mesmo. Mas quando você quer a ajuda de Deus, quando você busca socorro de Deus, quando você busca a ajuda de Deus, a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Então presta atenção. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos. Executai juízo verdadeiro, não seja mentiroso, não seja falso. Mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva. Não oprima a viúva, aquela pessoa, aquela mulher solitária, sozinha, abandonada, nem o órfão. Quem é o órfão? O abandonado, o sozinho, o desamparado. E nem o estrangeiro. Quem é o estrangeiro?
é aquele que chega até você que você não conhece. Não desampare, não abandone. E nem o pobre. Intente cada um em seu coração. Nem tente cada um no seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender a minha voz e foram rebeldes. Assim diz o Senhor. E foram rebeldes. Me deram as costas. Ensurdeceram os seus ouvidos para não me ouvir. Muitas das vezes eu viramos as costas para Deus. Como missionário. Ensurdecendo os ouvidos para não ouvir. Ensurdecendo o ouvido para não ouvir a voz de Deus. Eles, porém, não quiseram atender. E rebeldes me deram as costas. Ensurdeceram os ouvidos para não me ouvir. Esse ensurdecer o ouvido não é tampar os ouvidos. É porque não quiseram dar ouvido à voz, à palavra de Deus. Não quiseram dar ouvido à voz, à palavra de Deus. É isso. Assim fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito, através dos seus profetas, que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, ou seja, pelo fato de muitos não dar ouvido ao Espírito Santo através do profeta, do pastor, do missionário, veio a ira de Deus contra vós. Contra vós. Visto que eu clamei e eles não me deram ouvidos, não me ouviram. Eles também clamaram a mim, me chamaram, pediram livramento, me pediram ajuda, assim diz o Senhor. E o Senhor dos Exércitos não o ouviu. Não ouviram. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma assolação. Deixa eu dizer para vocês. Quando você vê esses acidentes inesperados, acidentes aéreos, acidentes marinhos, acidente de automóvel, automobilísticos, acidentes repetidos, muitas das vezes aquelas pessoas, elas vão dormir, como diziam os antigos, deita como cavalo e levanta como jumento. Como? Sem pedir a Deus uma proteção, sem pedir a Deus o perdão, sem pedir a Deus uma graça, sem pedir a Deus, aliás, sem oferecer a Deus o melhor de suas vidas. Às vezes as pessoas levantam, acordam, vai logo na garrafinha de cachaça, lá no maço de cigarro, vai logo fazer aquilo que ela quer, tomar seu café. E quando você, irmãos, não se entrega a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso, você fica desprotegido. Você fica desprotegida. E aí, o Satanás, ele fica com toda a liberdade de entrar na sua vida, de entrar na sua família,
de destruir a sua vida e fazer dela o que ele bem quiser. Lógico, tudo é com permissão de Deus. Tudo é com permissão do Altíssimo Poderoso Deus. Então, por que muitas vezes a gente não tem um livramento de um acidente, de um assalto, de uma bala perdida, de um acidente de trabalho? Às vezes muitas pessoas até chamam por Deus, mas porque muitas das vezes as pessoas não têm a proteção. Porque Zacarias capítulo 7, versículo 13 diz: visto que eu clamei, eu chamei por vocês, vocês não me deram ouvido. Vocês também chamam por mim, me clamarão, grita por mim, e eu não os ouvirei também. Diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus não ouve muitos? Porque, versículo 12, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito mediante os profetas, que procede, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aí você pode dizer assim: não, mas Jesus, ele morreu na cruz, já livrou nós da ira vindoura de Deus. Não, negativo. Negativo. Temos que saber interpretar isso, irmão. Deus, ele deixa bem explicado na sua palavra, bem claramente. A Bíblia diz que nós só ressuscitamos com Cristo se nós morremos com Cristo. Nós só ressuscitamos com Cristo se nós morremos com Cristo. É a palavra de Deus quem diz isso, irmão. É a palavra de Deus quem diz isso. Então, a morte de Cristo é válida para todos. Para todos. Todos têm o direito de ser livre, de fazer validar a morte de Cristo na vida dela. Mas todos que morrer junto com Cristo, para que ressuscitem junto com Cristo. Amém? Por isso que você vê os hospitais cheios de doentes, as salas de cirurgia, as salas das UTIs, os orfanatos, os presídios, as cadeias, as clínicas, os asilos, as ruas, os viadutos, moradores de ruas. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: mas se Deus é amor, por que tudo isso? Por exemplo, você vai dar amor a quem não quer receber amor de você? Obviamente você não vai dar amor a quem não quer receber o amor de você, meu irmão. Você não vai dar amor a quem não quer receber amor de você, meu irmão. É ou não é verdade? Deus da mesma forma. Deus não vai dar amor para quem não quer. E se uma pessoa está lá no mundo da perdição e não quer ter um conserto, não estou falando da pessoa que está no conserto. Tem muitas pessoas que estão vivendo do avesso, tudo a vida bagunçada, por falta de oportunidades. Outras estão vivendo tudo do avesso porque elas não querem mudar mesmo. Porque elas não querem mudar mesmo. Então essas pessoas que estão do avesso, mas não têm oportunidade, mas querem uma oportunidade, Deus vai alcançar essas pessoas. Mas aquelas que têm oportunidade, mas elas não querem a oportunidade, elas não querem uma mudança de vida, essas pessoas vão ter uma situação tragicamente dolorosa. Essas pessoas vão ter uma situação tragicamente dolorosa. Nós temos que atender isso, aprender isso e aceitar isso em nossas vidas. Aceitar o quê? Aceitar que somente aqueles que querem uma mudança, Deus vai socorrer. Deus vai abençoar. Deus vai transformar a vida. É preciso eu querer. Porque muitas pessoas têm desanimado no meio do caminho. O médico fala uma coisa para ela, ela obedece, né? Se for para passar 10 anos tomando remédio, ela vai passar 10 anos, porque acredita no médico.
Mas se Deus usa um pastor, como diz aqui, ó, assim fizer o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito mediante os profetas, os missionários, que nos procederam, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, a Bíblia diz que é o profeta, Deus, o Espírito Santo usa o profeta, usa o missionário, para levar um conhecimento e a libertação às pessoas. Tem pessoas que não dão crédito. Mas se o médico diz assim, você tem que tomar remédio, 30 comprimidos por dia, ela acredita. Nem que ela morra dopada. Nem que ela passe a ser dependente de remédio. Ela obedece. Por quê? Porque ela dá mais crédito o que os homens falam do que o que Deus ele fala. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes chamam por Deus, como diz Zacarias 7,13. Chama por Deus e Deus não responde, porque quando Deus chama por elas, através dos missionários, do profeta, do pastor, do missionário, ela recusa. E aí quando ela chama por Deus, Deus recusa. Ah, não acredito, então a Bíblia está mentindo, você está falando a verdade. Então você está falando a verdade e a Bíblia está mentindo. É isso que você está dizendo? Preste muita sua atenção. Preste muita atenção, irmãos, que Deus ele não brinca em serviço. Deus ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, quer transformar seu coração, mas você tem que aceitar, lutar por você mesmo. Você tem que lutar, buscar e lutar e aceitar, buscar por você mesmo. E às vezes você está ali, ó, ameaçado de um acidente aéreo. Já teve acontecimento de Deus livrar a pessoa de acidente aéreo. Já tem outros que Deus não livra. Por quê? Porque no momento que Deus chamou por ela escutou. Ela obedeceu a voz de Deus. Mas no momento que muitas das vezes Deus chama, muitas pessoas não escutam a voz de Deus. Muitas das vezes as pessoas, não, eu creio em Deus. Não, mas você crê em Deus do seu jeito. Você não tem que crer em Deus do seu jeito. Você tem que crer em Deus do jeito que a Bíblia manda. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não existe servir a Deus do seu jeito. Você não é Senhor. Você é servo. O servo não tem que servir a Deus do jeito dele, e sim do jeito de Deus. Não, a minha fé é essa. Não, mas a sua fé tem que ser a fé que remove montanhas, como a Bíblia diz. Então tome cuidado, porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acontecer. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade, tudo tem um objetivo. Essa é a verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu coração. Mas escute. Acorde. Alerte-se. Porque senão amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode ter uma ida sem volta. E depois, meu irmão, que você estiver naquele avião aéreo lá que deu problema nos motores, nas turbinas, não sei. Para você usar a fé vai ser até difícil, porque o medo pode ultrapassar a sua fé. Então, acorde antes que aconteça um trágico acidente, um trágico acontecimento na sua vida. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado mesmo. Muitos não é respondido por Deus, porque Deus chama eles não dão ouvido a Deus. E quando eles chamam por Deus, Deus fala, não, também não posso te ouvir. Também não posso te ouvir. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a verdade. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor missionário, sinal do Salviano, Ministério, Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Que Deus te abençoe.
Que Deus te abençoe grandiosamente, derramando poder, derramando vida, derramando transformações de vida. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos siga, ative o sino para você receber nossas mensagens diariamente, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Plante boa semente.